a ausência de saneamento básico entrega, em termos de índice de desenvolvimento humano, uma gerações e gerações de pessoas sem o básico do básico do básico para poder se inserir na escola. Uma pessoa sem saneamento básico não consegue ir para a escola, não consegue desenvolver. São pessoas que são obrigadas a lidar com doenças que afligiam os países desenvolvidos no século XIX. Parasitoses, doenças imbecis, doenças simples de se resolver, que as pessoas são atingidas por conta disso, porque a gente não tem o básico do saneamento. É o básico. E aí eu vou entrar num ponto aqui com vocês, pessoal, que é uma reflexão, que é a reflexão seguinte: por que as pessoas têm vontade de desistir do Brasil? Né? A ideia de desistir, vou desistir do Brasil. Vejam, o Brasil é um país que ele é muito arcaico, né? Existe um cara, vou citar um autor de esquerda aqui, Chico de Oliveira, ele é bem de esquerda, professor da USP. Ele tem a tese, se quiserem pesquisar sobre essa tese, chama a tese do ornitorrinco. O que é o ornitorrinco? Ele fala um animal que ele parece que ele apresenta estágios de evolução muito diferentes. Ele tem algumas coisas como parece ave, outras coisas que parecem mamífero, tem uns que tem até uma glândula com veneno, é um bicho estranho. Ele fala, o Estado brasileiro é isso, né? A sociedade brasileira é isso. Ela convive com arcaísmos do século XVIII, arcaísmos quase feudais, com a modernidade que chegou no Centro-Sul, tudo isso junto e misturado que não se resolve. E a gente fica o tempo todo nesse impasse de não se resolver. O que acontece? O projeto, por exemplo, de você ter um liberalismo político, ou seja, uma sociedade onde você tem tripartição de poder, direitos e garantias individuais, onde você tem o rule of law funcionando, isso não foi implementado no Brasil. E a gente está até hoje, veja só, estamos em 2020, falando basicamente de liberalismo político, porque nós não conseguimos conceber viver numa sociedade de liberalismo político, porque a nossa direita é golpista, a direita bolsonarista é golpista, ela flerta com golpe, e a nossa esquerda, ela é tão atrasada e tão anticapitalista e trata o capitalismo não como um pressuposto de uma sociedade moderna e desenvolvida, que ela fica tentando combater o capitalismo com base em não deixar a tubulação de esgoto chegar na casa das pessoas. Então, a gente olha, por que a gente não consegue sair do século XIX? E nós não saímos, nós não chegamos no século XX. Porque nós conseguimos resolver arcaísmos básicos de qualquer sociedade liberal, que é deixar para trás, por exemplo, a premissa de tipo, uma economia de mercado é válida na nossa sociedade? Não, nós temos uma esquerda que tenta sabotar isso. E nós temos uma direita que não parte do princípio que existem direitos e garantias fundamentais. E ambos chegam no poder, e ambos estão no debate público, e ambos são levados a sério pelas pessoas. Então por que a gente não consegue olhar, por exemplo, na Europa? Na Europa você vai ter uma esquerda que vai achar absolutamente natural que uma empresa privada cuide de saneamento básico. Nos Estados Unidos, alguém do Partido Democrata, o Biden, não vai nem questionar isso. Isso não é nem alvo de questionamento. E ao mesmo tempo ela é esquerda, os caras chamam de comunista e tal. Né? Aqui no Brasil isso é alvo de questionamento pela esquerda, assim como o rule of law e assim como o Estado Democrático de Direito, em grande medida, é questionado pela direita. E a gente fica vendo isso aqui, né? E assim, a gente fica patinando, a gente não sai do lugar. A gente não consegue sair do lugar. Eu olho essas discussões que nós temos, são discussões infrutíferas, porque na prática as pessoas com vontade de ter espírito republicano e de fazer a coisa andar são poucas, são a minoria. O Brasil é um país que o pilantra e que o malandro fica trazendo essas coisas pro jogo e eles atravam com o país. Eu pego outro exemplo disso, acho que pra gente entender sobre esses arcaísmos aí, que é o exemplo da Argentina. A Argentina foi o quinto ou sexto PIB do mundo até os anos 20 ou 30, tá? Era o celeiro do mundo. Era uma economia incrível. Que era ela... Europa na América do Sul, né? Que falava. Era a Europa na América do Sul. E ela conseguiu fazer aquele estágio de sair de uma economia agrária, quer dizer, ela sempre foi agrária, mas ela criou uma industrialização. Teve uma indústria automobilística antes do Brasil. Era de longe o principal país da América do Sul. O Brasil era uma piada perto da Argentina. Só que como a Argentina não tinha resolvido certos arcaísmos políticos dela, e como veio um movimento de esquerda e um movimento sindical poderosíssimo que se mesclou com o populismo do Perón, aquilo envenenou eles a tal ponto que eles não saíram desses anos 30 até hoje. Pior, eles destruíram a indústria que eles tinham e são um país atrasado no tempo que não consegue resolver esses problemas. A gente olha o Brasil e a gente olha a Argentina, é uma tristeza o que aconteceu com esses dois países. Né? Como fazer para resolver? A gente olha assim, é um nó tão grande que a gente precisa dissolver para poder tratar, só que a gente está sempre falando de coisas que qualquer pessoa de primeiro mundo que chega aqui olha e fala, eu não acredito que vocês estão discutindo isso. É sério que o debate público de vocês é sobre isso? É sério que o presidente de vocês quer dar um golpe de Estado? E que ele está falando que os militares salvaram o poder modelo? É sério que vocês estão discutindo isso? Ou é sério que o maior partido de esquerda de vocês não quer que empresas participem de consórcios para atender lugares que não tem esgoto, num país que não tem capacidade de investimento, vocês não têm grana? É sério isso? É sério.
E se você contar isso pro gringo, o gringo vai falar, mano, o que eu vou fazer?